Oi, gente! Hoje eu venho aqui perguntar para vocês se vocês sentem fome real. O que é fome real? Fome real é aquela fome que ela dói o estômago, né? Que o estômago ronca, que você sente o cheiro de alguma coisa e aí você sente vontade, né, de comer. A sua boca começa a salivar, não é só uma vontade, né? Isso é uma fome real. O que acontece é que a maioria das pessoas hoje em dia, elas nem sabem se elas sentem fome. Muitas vezes quando eu pergunto isso nos meus atendimentos, se a pessoa sente fome, ela para pensar assim, sinto, tá, mas é fome ou é hábito de comer? Porque pode ser que você tenha hábito de comer, por quê? Porque você acorda e você tem um horário para tomar o café da manhã, porque depois você vai trabalhar. Então, não necessariamente a gente come com fome, a gente come, muita gente, né? Come muito vinculado aos horários, porque é o horário de tomar café, é o horário de almoçar, é o horário de jantar, e come também sempre pensando que não se deve ficar sem comer, né? Então acaba fazendo muitos lanchinhos entre as refeições e o que acontece com isso? A gente acaba comendo sem fome. E comer sem fome é uma das piores coisas que você pode fazer por você na visão do Ayurveda. E eu acho isso uma das coisas mais difíceis da gente fazer, que é prestar atenção nessa fome e comer só quando sentir fome. Por quê? Porque tem o desejo. Né? Não só o desejo da comida, mas muitas vezes a vontade de viver aquela situação. Eu, por exemplo, eu amo o café da manhã, eu adoro o café da manhã, mas o meu apetite da manhã, ele não é grande. Raramente eu acordo com muita fome pela manhã. Quando eu acordo com fome, eu acordo assim com uma fome leve. E às vezes sem fome. E aí o que eu faço? Né? Eu aguardo essa fome chegar, e aí vem essa fome lá pelas 10h30, 11 horas, que tá o quê? Quase no horário do almoço. Se eu for tomar um café nesse horário, eu vou acabar com o meu apetite do horário do almoço. E aí eu acabo acumulando, né? Porque eu acabo com o apetite do horário do almoço, mas aí eu tenho o horário de almoçar, aí eu almoço, aí eu como sem fome, né? E essa fome, ela vai ficando para depois, porque eu não dou tempo do meu organismo sentir fome. E o que acontece quando a gente come sem fome? O que acontece é que o nosso organismo, ele não está preparado para fazer a digestão, porque o nosso organismo, quando a gente sente fome, é sinal de que ele já se preparou para fazer a digestão, que ele já produziu todas as enzimas digestivas e que ele está preparado para aquele momento. Quando a gente come sem fome, o organismo ele vai e fala assim, nossa, não era a hora dela comer, mas ok, né? Eu vou aqui distribuir um pouquinho de enzima digestiva que é para ajudar ela a fazer essa digestão. Só que ele não vai conseguir produzir as enzimas digestivas na capacidade máxima, né? Isso vai ser bem pequena essa quantidade. E aí a sua digestão vai ser mais lenta e esse alimento vai ficar fermentando, né, no seu estômago. E essa fermentação, ela gera o que a gente chama no Ayurveda de biotoxinas, que são toxinas provenientes da má digestão do alimento, que vão se acumulando no seu organismo. E essas biotoxinas, com esse acúmulo, né, durante anos e anos você comendo sem fome, é o que vai depois acabar gerando os desconfortos, os desequilíbrios, as doenças. Então, assim, eu te faço um convite, que é para você começar a prestar atenção. Quais os horários que você sente fome? Você sente fome real? Você toma café da manhã porque você realmente sente fome? A maioria das pessoas que eu atendo, elas chegam à conclusão que elas não sentem fome pela manhã e que elas comem muito por hábito. Então, esse é um convite que eu te faço. Comece a prestar atenção. Você sente fome? Fome real? Ronca o estômago? Você saliva quando você pensa na comida? Isso é fome real. Fome real não é a vontade de comer, é realmente sentir aquele vazio no estômago. E faça isso em todas as refeições, no café da manhã. E se não tiver com fome, não coma, tudo bem. Não existe essa história de que a gente tem que estar sempre comendo, que a gente tem que fazer 6 refeições por dia, que tem que comer não sei de quanto em quantas horas. Isso é muito bom, na verdade isso é libertador. Porque quando a gente faz isso, de achar que a gente tem que comer, né, de tantas em tantas horas, e eu preciso fazer 6 refeições por dia, para ter todos os nutrientes que eu preciso, para ter mais energia, né? A gente acaba prejudicando muito o nosso organismo e a gente acaba vivendo muito em função da comida. Você já percebeu que a gente gasta tanto da nossa energia pensando em comida? Porque a gente toma café, depois a gente lancha, depois a gente almoça, depois a gente lancha, depois a gente janta, depois tem a ceia. A gente passa um dia inteiro pensando em comida e isso é um exagero. Né? Não tem essa necessidade de tanta comida. O nosso corpo ele precisa dos alimentos certos, ele precisa de alimentos que a gente consiga digerir, de alimentos mais puros, mais naturais possíveis, né? Alimentos orgânicos, alimentos
realmente que vêm da terra, os alimentos que não são industrializados. Então, assim, vale muito mais a qualidade do alimento que você está escolhendo do que a quantidade do que você coloca nas suas refeições, né, durante todo o dia, tá? Então, eu te convido a partir de hoje, amanhã não, a partir de hoje, começar a prestar atenção na sua fome e só comer quando você tiver fome real. Isso é um exercício diário, isso é uma mudança de hábito, e as mudanças de hábitos, elas só acontecem quando a gente começa a prestar atenção e quando a gente começa a olhar para o nosso organismo, né? Entender o que ele está pedindo e fazer o que ele está pedindo. É fácil? Não, nem sempre é fácil, porque o hábito é uma coisa que a gente tem que ir mudando aos poucos, mas é só através da percepção e da observação que a gente percebe que existe uma necessidade de mudar determinados hábitos, tá bom? É isso que eu tinha para falar hoje, um beijo!